Em um mundo onde a noite ocultava mais do que apenas as estrelas, uma prática ancestral submergia as aldeias em segredos e sussurros. Os homens desafiavam a escuridão, guiados apenas pela paixão e um pano sobre o rosto, à medida que cruzavam fronteiras invisíveis em busca de um amor proibido. Olá, viajantes da história! Estão preparados para mergulhar nas sombras onde o amor e o tabu se encontram em um delicado equilíbrio e conhecer uma antiga tradição, a Yobai? Antes de embarcar nesta aventura fascinante, não se esqueça de deixar o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. As raízes do Yobai no Japão. Embarquemos em uma viagem de volta ao antigo Japão, um lugar onde a arquitetura frágil de madeira e papel de arroz não era apenas bela, mas também cenário de uma tradição peculiar, o Yobai, também conhecido como visitas noturnas. Era mais comum em vilas e as comunidades rurais até o século XX. Era uma prática que tinha tanto a ver com o acasalamento quanto com a estrutura social do lugar. Homens jovens e solteiros, por vezes cobrindo seus rostos com panos ou máscaras, visitavam secretamente as casas de mulheres solteiras durante a noite para relações amorosas. E não era uma simples libertinagem. Essa prática muitas vezes tinha aprovação tácita ou explícita das famílias. É isso mesmo, os pais frequentemente conheciam e consentiam com essas visitas, vendo-as como um meio de encontrar um parceiro adequado para suas filhas. Mas espere, não era qualquer um que poderia simplesmente adentrar o quarto de uma dama na calada da noite. Existe um código, uma etiqueta a ser seguida. O homem que praticava Yobai tinha que primeiro anunciar a sua presença. Isso era feito por meio de um toque discreto em uma parte da casa ou um sussurro suave através da fina parede de papel. A mulher, por sua vez, tinha a opção de permitir ou negar essa visita, frequentemente sinalizando com um movimento ou som. Se ela consentisse, o quarto se tornava um palco secreto para a paixão e o romance. Mas se o homem fosse descoberto, especialmente por outro membro da família, prepare-se para um comitê de boas-vindas nada agradável e talvez até um punho furioso. A sociedade fechando os olhos. Em uma sociedade onde a honra e o respeito e o pudor eram aspectos cruciais da vida cotidiana, é surpreendente que uma prática como o Yobai fosse tolerada, não é? Bem, há uma explicação para isso. O Yobai, de alguma forma, funcionava como um mecanismo de coesão social. Acreditava-se que isso aliviava as tensões sociais e, em alguns casos, contribuía para a ordem da comunidade. O fato de a prática ser realizada na escuridão da noite e envolver certo nível de consentimento das partes permitia uma liberdade emocional e física que, acredite ou não, ajudava a manter a estabilidade emocional da aldeia. A complexidade da cultura humana. Já imaginou ter que dar um presente de cortesia depois de uma noite de paixão? No contexto do Yobai, era comum que os homens deixassem pequenos presentes como um sinal de gratidão ou afeição. Não pense que qualquer coisa servia. O presente tinha que ser bem pensado. Podia ser um item do uso cotidiano, uma lembrança ou até mesmo comida. O presente errado poderia arruinar a reputação de um homem, transformando-o na piada da aldeia. E não esqueçamos que o presente também servia como uma espécie de contrato informal, uma maneira de estabelecer a relação entre as duas partes envolvidas. Portanto, escolher o presente certo era uma arte em si, e falhar nesse quesito poderia ser, bem, digamos, vergonhoso. O declínio da tradição. À medida que o Japão adentrava na modernidade do século XX, muitas tradições, incluindo o Yobai, começaram a perder terreno. As leis tornaram-se mais rigorosas e o Yobai foi criminalizado como uma forma de invasão domiciliar. Adicione a isso a chegada da luz elétrica nas áreas rurais, tornando mais difícil para os homens operarem em segredo. A eletricidade revelou o que a noite escondia e, com isso, o manto do mistério e a aventura que envolvia o Yobai se dissipou. Imagine tentar ser um amante secreto quando um poste de luz ilumina sua entrada furtiva na casa da amada. Esse não era apenas um simples poste de luz, era um símbolo de que uma era que se desvanecia e de normas sociais que estavam em rápida mudança.
Ainda que tenha desaparecido como uma prática cotidiana, o yobai não foi totalmente esquecido. Pelo contrário, ele se transformou em um elemento icônico da cultura popular japonesa. Canções e dramas televisivos, por vezes, retratavam essas visitas noturnas, permitindo que a tradição viva de uma forma diferente. Além disso, o legado do yobai também foi exportado. Práticas similares ou derivadas podem ser encontradas em lugares como Taiwan e Coreia, incorporadas a contos populares e ritos locais. Não é incrível como uma prática tão específica pode deixar sua marca em várias culturas? A versão moderna. Mas o yobai não está totalmente morto e enterrado. Não, senhor! Em um mundo onde os casais buscam constantemente formas de apimentar as suas relações, essa prática antiga encontrou uma espécie de renascimento. No Japão moderno, há pessoas que recriam o yobai como uma forma de roleplaying para trazer um pouco de emoção e mistério para seus relacionamentos. Claro, hoje é feito com total consentimento e com uma atividade lúdica entre adultos. Os tempos mudam, mas a busca humana por paixão e aventura permanece constante, não é verdade? Você pensou que só falamos sobre a perspectiva masculina? Que nada! As mulheres também desempenhavam um papel crucial nesta prática. Afinal, elas tinham o poder de aceitar ou recusar a visita. No contexto histórico, em que a escolha do parceiro era muitas vezes algo fora do controle das mulheres, o yobai oferecia uma certa liberdade de escolha, ainda que limitada. Além disso, a prática dava às mulheres um pouco de controle sobre suas próprias vidas amorosas. Não era apenas uma oportunidade para os homens. As mulheres também viam isso como um meio de avaliar a compatibilidade com o possível futuro marido. Portanto, elas também tinham algo a ganhar ou a perder em cada visita noturna. Agora vamos falar de algo que você talvez não esperasse: o papel da religião no yobai. Embora o Japão seja conhecido por sua rica tapeçaria religiosa, que inclui o shintoísmo e o budismo, surpreendentemente as implicações religiosas do yobai eram mínimas. Isso mostra o quanto a prática estava entrelaçada com a vida cotidiana, a tal ponto que a religião pouco influenciava nesse aspecto da vida das pessoas. Contudo, algumas cerimônias e festivais comemorativos, como o Tanabata, por exemplo, celebravam o amor e podiam servir como um pano de fundo cultural para a prática. Nestes festivais, a visita noturna não era vista como um tabu, mas como uma expressão de uma necessidade humana universal: o amor. Hoje em dia, o yobai pode parecer um costume desatualizado, relegado aos anais da história e à cultura popular. No entanto, ele nos faz refletir sobre questões profundamente relevantes em nosso próprio tempo. Temas como consentimento, autonomia, tradição versus modernidade e a tensão entre o desejo individual e responsabilidade social continuam sendo discutidos em todo o mundo. Mesmo que o yobai como prática tenha desaparecido, suas questões subjacentes ressoam em nossa consciência coletiva, desafiando-nos a questionar e a entender melhor as complexas interações entre cultura, amor e também a sociedade. E aí, o que achou desse passeio noturno pela história? Yobai nos mostra que às vezes a busca pelo amor pode ultrapassar todas as barreiras, mesmo que essas barreiras sejam leis e normas sociais. E o que você achou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal e alcança mais pessoas no YouTube. Deixaremos um vídeo especial selecionado para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau!